Bruxos, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez nós vamos fazer a análise do Bitcoin e vamos fazer e trazer também aqui duas possibilidades de trade. Uma de longs, caso o Bitcoin rompa para cima, e uma de short, caso o Bitcoin rompa para baixo, tá bom? Então vamos começar a nossa análise aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Eu sempre estou deixando aqui possibilidade de trade e as melhores movimentações de preço que você pode aproveitar junto comigo, beleza? Então, aqui no Bitcoin o que a gente continua tendo é um comportamento de consolidação, né? O preço aí, depois dessa movimentação de baixa aqui, nós tivemos essa primeira movimentação de baixa, olha só. Nós tivemos essa primeira movimentação de baixa aqui e agora o preço está consolidando, né? A consolidação principal ela está ocorrendo dentro desse retângulo, mas agora a gente já começa a perceber outros traços aqui de consolidação dentro desse padrão aqui de triângulo simétrico. Então está se criando aqui esse triângulo simétrico que tende a criar essa região de controle de volatilidade, e quando nós rompermos esse triângulo simétrico, é esperado que tenhamos aí uma maior volatilidade, tá? Ontem nós nos aproximamos aqui do topo do nosso retângulo aqui, do topo do nosso triângulo também, em confluência com a média de 12 períodos, olha só. Nós nos aproximamos com uma região de sobrecompra no tempo gráfico de 1 hora, demonstrando fragilidade no movimento. A gente até comentou isso no grupo dos bruxos, né? Que o preço ele estava demonstrando uma fragilidade com o desenvolvimento de uma divergência regular no tempo gráfico de 1 hora. Então foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós formamos aqui essa cunha ascendente e essa cunha ascendente com o desenvolvimento dessa divergência regular, onde você forma topos cada vez mais ascendentes no preço e topos descendentes aqui no RSI, tendem a gerar uma inversão de tendência naquele tempo gráfico ali, tá bom? Então, no momento, o que eu estou olhando, né, com mais cuidado é para esse triângulo simétrico dentro dessa caixa aqui. Nós tivemos aqui um comportamento bem forte da força compradora, olha só, nós nos aproximamos aqui da base, né, da base do movimento aqui, a força compradora logo agiu, formando assim, deixando aqui, ó, este longo pavio, que é um sinal de que a força compradora recusou a perda daquele suporte, tá? Porém, é um suporte local, não é um suporte global, e esse suporte ele pode ser perdido caso nós continuemos acumulando aqui próximo dessa região de resistência, e a média de 12 períodos pode pressionar aqui o preço, tá? Então, esse é o principal padrão que eu estou de olho no Bitcoin, e esse é o padrão que vai nos dar a principal movimentação do Bitcoin. Caso o Bitcoin rompa para cima, aí nós teremos a formação daquele nosso topo descendente no tempo gráfico semanal que a gente já vem falando há muito tempo, e esse eu acreditava que seria a maior probabilidade, dado que a gente precisa de um período de redistribuição. Esse período de redistribuição ele também pode ser feito aqui dentro desse padrão de consolidação. Porém, você precisaria de um padrão de consolidação um pouco mais demorado, né, a nível tempo gráfico semanal. Então, você precisaria consolidar aí em torno de 1 semana, 2 semanas. Como não é isso que provavelmente vai acontecer, porque a gente já está afunilando aqui nesse triângulo simétrico, né, a gente vai ter um pico de volatilidade daqui a algumas horas, pode ser daqui até o dia 28, olha só, 28, 29, é provável que nós tenhamos aqui um rompimento dessa estrutura, beleza? Essa estrutura pode romper mais cedo? Pode, eu estou trazendo aqui um limite, né, deste rompimento, tá bom? Então, estou de olho nesse padrão de triângulo simétrico, estou de olho também nesse caixote aqui, que serão os gatilhos do mercado. Caso o Bitcoin rompa para baixo, o mercado vai tender a corrigir, caso o Bitcoin rompa para cima, todo o mercado vai tender a formar esse topo descendente no tempo gráfico semanal, tá? Eu já até comentei também no meu grupo pago de análises, né, que nós estamos vendo um comportamento há mais ou menos 6, 7 dias de entrada de Bitcoin nas corretoras, tá? E geralmente essas entradas de Bitcoin nas corretoras, elas são precedidas de um período de venda, tá? Então, provavelmente, né,
provavelmente isso é o mercado já precificando que se nós tivermos um rompimento para cima, provavelmente a gente vai formar esse topo descendente do tempo gráfico semanal, e aí nós devemos ter mais uma pernada de baixa, né, lá para os 25, 20 mil, para que nós continuemos nesse padrão de bear market e geremos ali o que se chama de acumulação, ou seja, a gente precisa restringir primeiro a oferta desse ativo para que depois a gente gere uma onda primária de alta mais consistente. Então, esse é o padrão mais relevante que eu tenho visto aqui para o Bitcoin. Se nós olharmos aqui o índice da Nasdaq, né, ontem nós comentamos aqui no vídeo que nós estávamos formando aqui possivelmente um ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, com essa daqui sendo a linha de pescoço, e nós devolvemos completamente o movimento, né? A gente abriu muito feio ontem à noite e agora o índice está tentando segurar essa outra possibilidade aqui de fundo ascendente, tá? Aqui já começa a ser um padrão difícil de segurar, né? Porque a amplitude do movimento é um pouco maior e também porque se olharmos em tempos gráficos maiores, por exemplo, tempo gráfico de 12 horas, nós geramos aqui esse engolfo de baixa, né? Nós engolfamos aqui 2 candles. Isso aqui geralmente é visto negativamente pelo mercado. Então agora, o que eu vejo para o índice de Nasdaq, né? Basicamente a gente está ali retestando essa zona aqui de fundos anteriores, né? Então nós estamos retestando essa região de fundos anteriores e formando aqui o que pode ser um triângulo descendente. Olha só, nós podemos aqui estar criando este triângulo descendente, né? E esse triângulo descendente ele tem uma maior probabilidade de romper para baixo, tá? Então a gente está acumulando aqui, gerando uma acumulação da força vendedora para depois termos mais uma pernada de baixa, tá? Então isso que eu estou de olho aqui para o índice da Nasdaq, né? Se nós fôssemos inverter essa tendência para uma tendência de alta, ainda exige muita coisa aqui do índice. A primeira coisa mais óbvia aqui é realmente romper aqui essa linha de tendência de baixa, que já vem se desenrolando aqui desde 4 de abril, né? Desde 4 de abril, o período de baixa ele vem desde lá de dezembro, mas aí a gente criou aqui este topo descendente no tempo gráfico semanal e depois nós tivemos mais essa pernada de baixa aqui, criando essa LTB aqui secundária, né? A primária seria juntando esses dois topos aqui, né? E essa daqui seria uma LTB secundária, beleza? Então, antes de qualquer coisa, o índice precisa demonstrar um pouco mais de força, abrir espaço da base e romper também essa LTB aqui. Então, a curto prazo ainda considero negativo essa movimentação de preços. Bitcoin está ali acumulando e dentro desse padrão de triângulo simétrico. Então, vamos ver o que acontece, tá? Partindo desse pressuposto, a gente tem que ter uma estratégia, né? Tanto se o Bitcoin formar um padrão e romper para cima, como também se o Bitcoin romper para baixo. Para o caso de romper para baixo, até já começou a dar uma derretida aqui. A gente fez um short ontem em C98, mas C98 ainda está muito bonita, né, para short também, porque nós temos aqui a possibilidade de uma formação de um topo descendente no tempo gráfico semanal, e aqui nós temos uma região de oferta, né? E aí eu gosto sempre de observar padrões de inversão de tendência. Padrões de inversão de tendência se desenvolvendo dentro de uma região de oferta, e nesse caso seria o 4 horas em nível de sobrecompra, e mostrando também uma divergência baixista, tá? Essa divergência baixista ela mostra uma maior probabilidade de nós invertermos a tendência. Desculpa. Então, mostra uma maior probabilidade de nós invertermos a tendência. Então, estou de olho nessa possibilidade de short aqui para C98. C98, um primeiro ponto de short seria aqui acima, né, a parte de cima dessa cunha, porque a gente já tem três toques aqui com divergência, ou nós podemos esperar ela vir buscar a base, formar um topo descendente e depois pivotar para baixo. Aí seria uma nova entrada aqui no rompimento dessa cunha ascendente, beleza? Uma outra possibilidade de trade agora, se o Bitcoin romper para cima, seria em Near, né? Near está desenvolvendo aqui um padrão muito sólido e muito atrativo, né? Que é
que é esse padrão aqui de cunha descendente com uma divergência altista no tempo gráfico diário, tá? Então, a Near pode dar uma oportunidade de trade caso o Bitcoin, olha só, a gente veio aqui aproximando topos e fundos, ó, topos e fundos aproximados aqui no tempo gráfico diário. Então tá bem interessante aqui esse comportamento de Near. Se o Bitcoin tiver um rompimento para cima, provavelmente nós vamos ver aqui Near também rompendo para cima esse padrão e dando uma oportunidade de trade, beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho em C98 e NIR, que são duas possibilidades boas para o curto prazo, e cada uma estará posicionada de acordo com uma possibilidade de cenário para o Bitcoin, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo, beleza? Então, espero que tenha ajudado a todos. Boa noite, obrigado pela atenção, tamo junto aqui a dois.